validação de dados no Excel. Direto ao ponto, vamos desvendar todos os campos desse recurso poderoso aqui nessa ferramenta. Hoje eu vou mostrar para você todas as possibilidades que a gente tem dentro da validação de dados e o quanto ela pode organizar a sua planilha e deixar ela muito mais profissional. Bom, vamos começar entrando na guia dados, validação de dados, e aqui está o nosso tema de hoje. Nós temos configurações, em que poderemos escolher várias validações, mensagem de entrada e alerta de erro. Eu estou utilizando um modelo de tabela de vendas. Então, eu vou utilizar o primeiro recurso, que é um número inteiro. Eu posso escolher entre várias configurações. Está entre, não está, igual a, diferente, menor ou maior, maior ou igual a. Mas eu vou escolher está entre. Eu vou colocar um número mínimo aceitável. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4. E um número máximo, por exemplo, 1999. Ou seja, a partir do momento em que eu der OK, a pessoa só vai conseguir digitar valores entre esse mínimo e entre esse máximo. Mas olha só, existe uma coisa importante. Você pode configurar mensagem de entrada. Ou seja, quando a pessoa clicar na célula, aparece a referência. Podemos dar um título. Escolha o número do pedido. E você pode colocar uma mensagem para mostrar. Escolha o número de pedido que seja menor que 1, 2, 3, 4 ou que seja maior do que 1, 2, 3, 4 ou menor que 1999. Essa mensagem vai aparecer aqui. Mas vamos configurar também o alerta de erro. Aqui nós temos três opções: o parar, o aviso e a informação. Aviso e informação, ele vai aparecer se tiver algum erro, porém vai permitir o usuário continuar digitando. Eu não recomendo. Eu recomendo sempre o parar, porque vai impedir a pessoa de continuar. Assim, não bagunça os seus dados. Vamos colocar aqui um erro, e vamos dizer aqui, verifique o número digitado e escolha de acordo com as regras. Prontinho. A gente pode voltar aqui para a configuração e a partir do momento que eu der OK, veja o que vai acontecer aqui. Olha só, apareceu a mensagem de entrada que havíamos configurado. Aparece para o usuário escolher. Escolha um número de pedido que seja maior que 1, 2, 3, 4 ou menor que 1999. Vamos dizer que eu digitei um pedido 1999, outro 9. Vai dar um erro e vai aparecer o erro que a gente configurou lá no alerta de erro. Legal? Assim, o vendedor pode colocar, ou a pessoa pode colocar o número correto, e assim a sua planilha fica bem organizada. Bom, vamos para a segunda validação. Novamente em dados, validação de dados, e vamos agora para a opção de lista. Decimal é a mesma coisa que o número inteiro. Em lista, veja que eu tenho esse campo para escolher a fonte da onde eu quero pegar a lista. Como eu quero colocar aqui a lista dos vendedores, eu vou buscar ela nessa base. Basta eu apertar aqui nessa setinha, ir até aqui na base e pegar aqui os meus vendedores. Se eu clicar aqui em cima no cabeçalho, ele também vai pegar aqui o vazio e essa palavra nome. Eu não quero. Eu vou pegar aqui no primeiro, jogar até lá embaixo. Fiz isso com Shift, Ctrl, seta para baixo. Posso dar aqui um OK e um OK. Veja o que aconteceu. Ele abriu esse campo. Pronto, validação de lista está funcionando. Mas note uma coisa importante. Veja que aparece aqui Luiz Dummer. Ele aparece apenas uma vez. Mas se a gente observar aqui na base, ele aparece várias vezes. Pois é, o recurso da validação de dados já limita isso, deixando valores únicos para você daquela coluna. Legal, não é? Bom, vamos continuar. Agora, deixa eu escolher um vendedor aqui. Agora eu vou fazer uma configuração de data de pedido. Ou seja, vamos colocar uma validação para aceitar somente campos de data. A mesma coisa, dados, validação de dados, e vamos escolher o campo data. A regra é a mesma. Pode colocar uma data de início e uma data de término. Eu posso digitar a data aqui, ou se você tivesse uma data em qualquer célula, você poderia selecionar também. Mas eu vou digitar aqui uma data de 1/3/2026 e uma data máxima de 31/3/2026.
Veja, eu não estou configurando mensagem de entrada e nem alerta de erro. Você pode fazer em todos se você quiser. E vou dar um OK. Bom, se eu apertar Ctrl, ponto e vírgula, ele adiciona a data de hoje. Veja que ele permitiu. Mas se porventura eu tentar digitar uma data fora do intervalo, ele vai gerar mensagem de erro. Vou tentar aqui. 12 de fevereiro de 2026. Veja, ele trouxe uma mensagem de erro padrão do Excel porque eu não configurei mensagem de erro. Tudo bem? Para a hora é o mesmo racional. Mas agora, para abrir a validação de dados, eu vou utilizar um atalho. Alt, S, V, A, V. Decorou? Vamos escolher a opção de hora. E a mesma coisa. Eu posso colocar a hora que eu quiser. Vou colocar nesse formato. Horas, minutos e segundos. E a hora final também. Não vou configurar mensagem de alerta de erro e nem de entrada e vou dar um OK. Bom, vou tentar digitar aqui às 6 horas e 6 minutos. Ele não deixa, porque não está dentro do intervalo pré-definido. Vou colocar aqui então às 8 horas, 8 minutos e 54 segundos. Ele deixou normalmente. Legal, né? Mas agora vem mais uma validação importantíssima e muito legal, muito utilizada. Digamos que eu posso colocar aqui uma observação. E essa outra opção da validação é muito boa. Vou novamente utilizar o atalho. Alt, S, V, A, V. Agora eu vou utilizar comprimento do texto. Eu vou definir o tamanho do texto do comprimento que eu posso colocar aqui. Então eu vou definir um tamanho mínimo de 10 até 25. Ou seja, não vou configurar mensagens, mas eu vou limitar isso até 25. Quando eu colocar um OK aqui, se o vendedor ou qualquer pessoa que estiver digitando aqui escrever entregar, veja que ele vai dar um erro. Por quê? Porque entregar tem apenas 9. Mas se ele colocar entregar até amanhã, ele permitiu, porque está dentro do limite que nós colocamos. Mas se ele tentar colocar entregar amanhã urgente sem falta, ele vai dar erro, porque está fora da validação que nós definimos. Legal? Muito maneiro, né? Agora vamos para mais uma importante, que é uma validação personalizada. Vou abrir a validação de dados e veja, nós estamos na opção personalizada. Esse campo vai vir vazio, mas você pode colocar a fórmula que você quiser, a condição que você quiser. Eu escolhi em que esta célula seja menor do que essa célula, porque aqui eu vou permitir somente a data sugestiva de entrega, e ela não pode ser menor do que a data de entrada do pedido, no exemplo que estamos usando aqui. Então, veja bem, eu configurei igual D4, minha data da entrada do pedido, que seja menor do que a minha data de entrega. Se eu digitar aqui uma data menor, ele vai dar erro. Vamos testar? Eu vou tentar digitar aqui a data de 2/3 de 2026. Uma data menor. Ele deu erro, não vai deixar, porque tem que ser menor. Agora, se eu tentar uma data de entrega para frente, 15/3 de 2026, ele vai permitir normalmente. Muito legal, não é? E aí, conhecia todos esses recursos da validação de dados? Pois bem, agora eu vou te ensinar mais uma coisa poderosa da validação, que é uma validação condicional. Mas para isso, a gente vai avançar um pouquinho, tudo bem? Vamos lá. Eu vou fazer novamente uma validação de lista para trazer somente as regionais que eu tenho. Novamente, dados, e vou trazer a opção de lista. Vou ir lá na minha base e vou pegar aqui todas as minhas regionais. Shift, Ctrl, seta para baixo, ele pega todo o intervalo. Posso dar um Enter, posso dar um OK e prontinho. Veja que ele também trouxe apenas as regionais únicas, mesmo eu tendo várias linhas duplicadas lá. Pois bem, eu vou escolher a primeira regional. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que, com base na regional que eu escolher, venha o vendedor daquela regional. Bom, como que eu posso fazer isso? Nós vamos ter que utilizar uma função dentro da validação. E eu vou te ensinar isso agora. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa preparar a base para isso. Tem vídeo no canal ensinando o que eu vou fazer agora. A gente precisa fazer uma
organização de intervalos nomeados. Como nós vamos fazer isso? Bom, primeiro eu vou pegar aqui todas as minhas regionais. Bom, veja que eu utilizei a função único. Tem vídeo no canal. Mas eu preciso transpor elas para elas ficarem aqui nos cabeçalhos. Olha só. Vou ajustar aqui as colunas. Até aqui, legal. Agora eu preciso fazer uma coisa bem legal. Eu posso tirar aqui a formatação. Não vamos precisar dela agora. E agora eu vou fazer uma função filtro. Eu vou filtrar todos os vendedores de acordo com cada regional. Veja bem, eu vou utilizar a função filtro, em que eu vou pegar aqui quem são os meus vendedores, ponto e vírgula, incluir a regional, desde que essa regional seja igual à regional de cima. Se eu fechar e dar um Enter, veja que ele trouxe todos os vendedores da regional G. Mas ele trouxe todos os vendedores repetidos, olha aqui. Aí a gente pode vir aqui na frente e colocar a função único. Legal, reduziu a base. Porém, eu preciso fixar os intervalos, porque não queremos que ela ande para os lados. Então, eu vou apertar aqui F4 e aqui também F4. Esse aqui, K2, que é regional, eu vou deixar assim porque a gente vai andar para o lado. Agora, basta eu copiar aqui e colar para o lado. Veja, ele trouxe todo mundo certinho, cada uma com o seu. Agora, a gente precisa nomear esses intervalos. Basta a gente pegar aqui o intervalo dos vendedores. Veja que aqui ficou a síntese da função que a gente fez. E eu vou renomear ela para a regional ideal. Lembrando, não pode conter espaço e tem que ser igualzinho o nome que está aqui. Vou dar um Enter, veja que ficou como regional G. Eu vou fazer isso para essa aqui, regional D, que é pequenininha, tudo bem? Regional D. O nome que está aqui é igualzinho o nome que está aqui. Prontinho. Vou fazer também para a regional E, para termos mais um exemplo. Regional E, prontinho. Regional A, B, F e C não fizemos, mas é para entender o conceito. Agora, se eu voltar aqui, eu posso finalmente criar a validação de dados indireta com base nessa regional. Quer saber como? Assim, vamos validação de dados e vamos abrir aqui a lista. Porém, olha só, aqui eu não vou lá buscar, eu vou chamar uma função, que é a função indireto. Indireto, vou abrir o parênteses e vou dizer, eu preciso que seja indireto dessa regional. Veja, ele fixou todos, mas eu vou fixar somente a coluna. Posso fechar o parênteses e dar um OK. Olha que ele já habilitou. Veja, apareceu certinho. Se eu mudar da regional para a regional E, que foi uma que a gente nomeou, aparece todos os vendedores. E aí, legal? Gostou dessa dica? Vamos voltar aqui e ver a regional D, que só tem 5 vendedores? Vamos ver se ela funciona? Regional D marca apenas os 5 vendedores. E aí, esse é o poder da ferramenta de validação de dados. Me diz aí se você já conhecia todos esses recursos e se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!